Desde o caso Roosevelt nos Estados Unidos, o assunto OVNI tem sido discutido, rebatido, até mesmo ridicularizado por várias pessoas. Porém, existem vários relatos de pessoas e até mesmo supostos grupos oficiais do governo que confirmam a existência deles e por anos estavam oculto do público. Veremos aqui os 5 casos curiosos sobre OVNIs. OVNIs são motivo de apreensão e alvo de muitas teorias de conspiração. Ninguém menos que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido e o ex-presidente americano decidiram ocultar do público o registro de um OVNI feito pela tripulação de um avião da Real Força Aérea Britânica. Churchill foi mais além. Determinou que todos os registros de objetos não identificados feitos pela Força Aérea fossem escondidos do público. Por qual motivo? De acordo com ele, temia que a população entrasse em pânico e que os relatos tornassem os ideais religiosos do povo. O grupo formado pelo governo britânico analisava e apresentava um relatório semanal sobre os registros de OVNIs. Os documentos foram divulgados em agosto de 2010 e não provocaram nenhuma reação extrema do povo ou acabaram com as religiões. A descoberta da proibição de Churchill foi divulgada pela TV britânica BBC. Em 2007, o Grupo de Estudos em Informação de Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados na França foi o primeiro órgão governamental a liberar arquivos oficiais sobre os relatos de OVNIs. Um desses casos ocorreu em 29 de agosto de 1967, 11 anos antes da criação do grupo. Próximo a Cusack, um menino de 13 anos e sua irmã de 9 tomavam conta de vacas da família. O menino afirma ter percebido a cerca de 80 metros a presença de 4 seres negros, com cerca de 1,20 metro de altura, que ele achou serem crianças. Segundo o relato, o menino notou então que próximas crianças estavam à esfera e pouco depois os seres flutuavam em direção ao objeto. O OVNI, conforme o relato, sobe em espiral crescente e desaparece, fazendo barulho estridente. Um odor forte de enxofre fica no local por horas. As crianças entram chorando na fazenda da família e o pai chama a polícia, que nota o cheiro de enxofre e marcas na grama. 11 anos depois, o grupo investiga o local e nota que os relatos não mudaram. A descrição do barulho feita pelos irmãos bate com o depoimento de outra pessoa, mais afastada do local. Os dois e a terceira testemunha também identificaram com clareza o cheiro de enxofre. O grupo de estudos não chega a uma conclusão sobre o caso, mas, segundo o relatório, é impossível negar o comportamento inteligente e tendido a apresentar uma tecnologia que nos é totalmente desconhecida. Em 8 de janeiro de 1981, um agricultor trabalhava em sua propriedade rural quando ouviu um forte barulho. O objeto cinza escuro circular com cerca de 2,50 metros de largura por 1,70 metro de altura teria caído a cerca de 50 metros do homem. Cerca de 40 segundos depois, o OVNI subiu verticalmente em altíssima velocidade. No local onde o objeto tocou o chão, sobraram marcas no solo. No dia seguinte, a polícia ouviu o homem, fez fotos das marcas do solo e recolheu as amostras. 4 laboratórios vinculados ao GEPAM, o mesmo grupo francês que liberou os documentos sobre OVNIs, analisaram as amostras com técnicas distintas.
Os resultados tiveram pontos de vista diferentes, mas a síntese comprovou a existência de resquícios de ferro, óxido de ferro, fósforo e zinco, e que o local deve ter sofrido um aquecimento de 600 graus Celsius. Novamente, o grupo não chegou a uma conclusão sobre o que ocorre na fazenda francesa, mas a hipótese mais forte foi que um campo elétrico intenso foi criado no local. Não há dúvidas de que um fenômeno de grande amplitude aconteceu naquele dia. Um grupo de 6 oficiais da Força Aérea Americana afirmou em 2010 que os Estados Unidos e o Reino Unido mantinham um arquivo X que comprova a presença de extraterrestres no nosso planeta. O grupo de oficiais da reserva afirma ter testemunhos de 120 militares sobre a presença de ETs na Terra e, em um dos relatos mais espetaculares, dizem que OVNIs foram responsáveis por desarmar bombas atômicas. Robert Salas, um dos militares do grupo, diz que presenciou em 1967, na base Malmstrom, no estado americano de Montana, a visita de um OVNI. O objeto, afirma o oficial da reserva, apenas pairou sobre o local. Após isso, os militares descobriram que 10 mísseis nucleares estavam desarmados. Os ataques pacifistas dos OVNIs teriam continuado nos anos 70 e 80, de acordo com um grupo que ainda divulgou diversos outros relatos. Em um deles, o ex-oficial Charles Holt diz ter visto na base britânica de Suffolk, em dezembro de 1980, um objeto metálico parecido com um olho. Segundo Holt, ele e outros 2 militares estavam em uma floresta onde teria aparecido um OVNI poucas semanas antes. Segundo o ex-oficial, eles tinham um gravador e uma câmera para registrar todo o ocorrido. Em uma cidade na China, em 9 de julho de 2010, um OVNI não passou despercebido. Além de assustar muitos moradores da cidade, o objeto foi responsável por fechar o aeroporto local. Nenhuma versão oficial foi apresentada e a origem do OVNI continua um mistério, mesmo após passar por redes de TV como CNN, ABC e jornais como Daily Mail de todo o planeta. O chefe de tráfego aéreo da região disse apenas que o caso estava sendo investigado. O site China Daily disse que o governo não deu informações sobre o caso porque havia uma conexão militar. A agência de notícias Xinhua, um oficial do aeroporto que não quis se identificar, disse: "Nós recebemos ordens para fechar o aeroporto até que o céu estivesse livre."